Bom dia, boa tarde, boa noite. Independente do horário que vocês estejam vendo esse vídeo, que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte. Neste tempo em que eu comecei a gravar blog diário para o meu canal no YouTube, eu conheci no meu íntimo que eu deveria desenvolver dentro da gravação diária uma nova forma de falar e agir. E para desenvolver este ideal, eu tinha que contar com os erros imprevisíveis e com os erros gráficos e tudo que estiver no audiovisual, para que a minha consciência pudesse desenvolver este erro buscando uma perfeição diária. Este ideal, ele sempre pode aplicar na imagem do corpo para bons frutos e maus frutos, e que muitas das vezes ele podia aparecer na crítica diária dos corpos de Cristo e para aqueles que têm a consciência física e emocional e todo o mau fruto que está na expressão visual, podendo ter um juízo perfeito ou imperfeito, e da mesma forma. E dessa forma eu escolhi este tema, sou fã e respeito. Para que todos os corpos entendam os bons e os maus relacionamentos, para que os vossos medos não se tornem em desgraça contra os vossos irmãos. Pois Deus não criou inimizade. Porém, muitos corpos de Cristo estão divididos em atos emocionais no nome de Deus, e perdendo os vossos bons relacionamentos com Cristo e com todos os corpos de Cristo. E desta forma eu vou desenvolvendo uma coisa e outra, e mesmo porque para quem acompanha este canal desde o início, conhecerão e que não tenho por prática corrigir a mim mesmo quando se trata de publicação. E desta forma, tudo que for dito vai ser publicado, sendo bom ou ruim, para que a minha perfeição não fique apenas com ideia de corpos ideológico e que preza mais a visibilidade do que o amor entre um corpo e outro, e como há muito desconsidera a boa vontade por não se sentir bem diante da corrupção dos corpos de Cristo e confessando a corrupção de um corpo e outro e no que se diz na expressão bíblica significativa. E ficarão de fora os tímidos, os homicidas, os idólatras, e esta idolatria, ela se aplica a todos os pecados de todos aqueles que vivem na imagem do corpo sacrificado e adorando deuses deste Cristo, ao qual Jesus se fez Deus dos deuses para instituí-la maior entre os deuses, e permitindo que todos os corpos de Cristo se voltem para sua imagem sacrificada em uma imagem que todos os corpos de Cristo viram em todas as partes do mundo, sendo estes bons ou ruins. Todos viram e confessaram para o bem de Cristo. Outros corpos de Cristo confessaram esta imagem sacrificada para os vossos próprios maus, porque se instituí-la deuses da imagem do corpo. E aqui está a repetição do título. Eu sou fã e respeito, do blog anterior a este. Todo ato de admiração se aplica em uma arte de produzir bom fruto dentro do Cristo, valorizando as vossas origens anterior, que se aplica na palavra da vida. Sendo assim, a sua admiração é também um respeito com a vida do outro, e deixando a sua arte da forma ideológica para valorizar uma forma correta de pensar e agir, e valorizando a vida no mesmo espaço de tempo para que os seus frutos sejam bons.
E desta forma, a vida se move para fora, representando uma harmonia de corpo, e que bem de um também será o bem do outro. Para compreendermos este ideal, vamos classificar 2 nomes e permitir a sua cobertura para o espírito e corpo, e o espírito adicional para fruto do corpo, e vindo representar o corpo do outro em um espaço de tempo para conciliar com a existência de um corpo e outro com espaço separado e com sentido separado. Dessa forma, que forma, certo? Dessa forma, espírito e corpo para a palavra da vida, e o que vai para fora é um relacionamento social, certo? Todas as coisas, essa ponta que vem do espírito para fora, ela é um relacionamento social. Eu quero que vocês entendam o seguinte: as pessoas falam, né, que não existe, que esse espírito para lá de fora, né, muitas das vezes eles desconsideram ele. O que eu quero que vocês compreendam, a partir que tem 2 corpos em relacionamento, esse relacionamento passa a existir e ele vai representar o respeito ao próximo. Ele vai representar o respeito ao próximo. Se você está aqui, você não considerar o que habita aqui e que este espírito tem vida, se você não entender isso, você sempre vai fazer de mal a pior aos seus irmãos. Porque este relacionamento social, ele tem vida. As pessoas dizem que ele não tem, que ele não existe, mas ele tem vida sim, tá, irmãos? Se coloca no lugar do outro, respeita as dores, respeita os sentimentos, tudo aquilo que ela produzir é uma coisa real, é viva. Nós temos esse poder de dar a vida a qualquer coisa, desde que nós estamos num espaço de tempo físico. Esse corpo físico e emocional, ele tem uma sensibilidade incrível, certo? Ele pode atingir o bem e o mal. E tornemos o nome Emanuel e Jesus, ou se quiser pode ser Abel e Caim, nesta formação, e lembrando que o nome da esquerda vai representar o mais novo e com o espírito adicional do corpo para o bom e mau fruto, e o mais velho para um espírito evolutivo do corpo com 3 pontas evolutivas, sendo espírito, corpo e Cristo, e abaixo de Cristo um espírito auxiliar do corpo para fruto do corpo, ou Jesus menor, e podendo representar cada corpo em específico para conciliar a existência do bem e do mal. E que hoje em dia é usado o nome maior sendo Jesus o Cristo, e o nome menor para Emanuel, e representando a palavra da vida e o que estiver no interior do corpo, e que este mesmo deu o seu nome para Jesus, para os bons e maus frutos, e todos aquele que vier da sua existência na segunda intenção de corpo, para a imagem do corpo, conciliando o bem e o mal no mesmo espaço de tempo. No entanto, tornemos Emanuel para a palavra da vida e o que encobre a ideologia de todos os espíritos que vivem dentro do corpo. Dessa forma, está tudo dentro do corpo e ela vai formar uma origem. E quando ela se aplica no corpo simples, e sendo de cada um corpo em específico, ela deixa de ser ideologia e se aplica na realidade da vida de cada corpo em específico e permitindo os bons frutos. Enquanto o nome Jesus, ele vai representar a palavra da morte, e sendo Cristo, ele vai representar todos o espírito frutífero e que habita fora do corpo em específico, na divisão de bens. E entendendo isso, que a palavra da vida habita no corpo, e dentro do corpo,
este espírito e que está na esquerda é para os frutos e sendo bons ou maus. E se for de um corpo comum, é anticristo, o sacrifício do corpo vivo, e que sinaliza a inconsciência de cada corpo em específico. No entanto, podemos conhecer que 3 dias comum vai representar a vida de corpo comum e podendo representar a vida ou a morte de um corpo comum, e o que representa os bons e os maus ações do corpo. E 3 milênios, uma aplicação em uma disciplina divina sobre este bem e este mal, e podendo receber cada um segundo a sua obra, ou se quiser, pode ser fruto, ok? 3 dias comum. É igual a vida e a morte de um corpo comum, e que fica no espaço de tempo. Vocês podem entender, né, o que Deus viera ressuscitar naquele tempo, desde que vocês não ficam na imagem do homem. Porque quando Deus ressuscita o corpo comum, ele ressuscita a glória, o ato consciente. Só que de 2 milênios para cá não teve ato consciente. Os atos conscientes, ele estava a serviço de Cristo, né? Nesse tempo todo ele estava a serviço de Cristo para trazer a consciência para aqueles que não tinham. E dessa forma, ela vinha em forma ideológica mesmo, para igualar com o antissocialismo, com o anticristo das pessoas, com aquilo que eles não acreditavam, entende? E ficava encarnado a imagem do homem morto, sacrificado. A imagem do homem morto, ele é anticristo, 3 dias comum. E 3 milênios, 3 dias para Deus, para aplicar em uma aplicação divina, ela vai resultar em 3 milênios, certo? 3 milênios. 3 milênios, né? Hoje nós já vivemos 2 milênios. Isso já é uma coisa à parte que tem que ter outros cálculos para explicar tudo de uma forma específica, que não é o caso dessa informação que eu estou passando, ok? Entendendo isto, podemos compreender que depois do corpo existe um rio, e que valoriza o bom e o mau fruto. Este fruto é independente, pois todos os corpos são independentes, por causa de vossos valores de origem, que vêm da palavra da vida e o que está na origem do corpo. E se quiser aplicar uma ideologia para a água, pode conhecer que o mar vai representar o sal de Cristo, e sendo o próprio Cristo. E o rio vai representar o fruto do corpo, e sendo bom ou ruim. E da mesma forma, sendo bom, a glória de um corpo comum, sendo ruim, anticristo de corpo comum, e podendo ser invertido para os atos inconscientes por causa da falta do conhecimento, e sendo de um e do outro. Pois o bem comum, ele pode se voltar contra o bem comuns, e que nesta causa é consciência espiritual de Cristo, e como a muito parece como lobo por fora, e sendo ovelha por dentro. Outro parece como ovelha por fora, sendo lobo por dentro. E como a vós, corpo de Cristo, não se deixe enganar pelos frutos, conhecei os corpos de Cristo. Eu sou fã de um boxeador britânico, Ben Whittaker. Eu sou fã e respeito quando ele abaixa sua guarda e permite as suas duas faces. Ele entende o risco, porém, ele transforma o risco em um ato consciente.
Primeiramente, entenda que ele usa o movimento da cruz para dissimular o movimento do seu corpo, anulando a ofensiva das costas, e criando duas guardas em forma de triângulo, e esta guarda é também um movimento ofensivo para prever o ataque e a defesa no mesmo espaço de tempo, considerando o seu corpo e domínio de seu corpo. E este triângulo ele vai representar duas ofensivas, uma para ele e outra para seu adversário, em forma de triângulo, isto sim, na sua própria consciência, aplicando domínio do seu corpo, e sendo ataque e defesa. A guarda que ele abaixa e que permite as suas duas faces livres representa a guarda ofensiva do seu adversário, e dessa forma ele tem o movimento do adversário em um ato consciente, com o movimento de um triângulo e que é usado pelos capoeiristas, porém com os pés. O triângulo representa 3 pontas, 2 para os ombros direito e esquerdo, e outra ponta para a cabeça do adversário. E conforme o movimento, ele pode prever para o lado em que o adversário vai atacar. Isto sim, calculando a cabeça, ombros e soco. E sendo que a cabeça ele prevê uma defesa, o ombro um movimento ofensivo do soco. E certamente com os ombros ele prevê o soco do adversário. E sendo o ombro da direita, soco direito, e o ombro da esquerda, soco da esquerda. A postura sempre vai indicar o ataque por causa do movimento do corpo. E a ofensiva permite o seu movimento ofensivo e da mesma forma prevendo o ataque e defesa no mesmo espaço de tempo de um corpo e outro. Ele vai saber para o lado em que ele vai esquivar. E o movimento perto do corpo anula um ataque direto com o lockout. E o movimento longe ele prevê o adversário antes do ataque. E sendo a cabeça, vai indicar uma postura ofensiva para os dois dentro de um triângulo oposto, permitindo uma flexibilidade nas vértebras e conciliando um campo astral com o movimento do corpo. Porém, o segredo da vitória não é o movimento e nem a técnica, e sim o respeito com o adversário, e que sempre permitiu o adversário se movimentar primeiro para entender o seu movimento. E a sua simpatia pode conciliar a harmonia e o respeito de outros corpos com a medida em que ele respeita igualmente. À medida que ele se respeita, as pessoas se respeitam dele. O que eu quero que vocês entendam é que dentro de nós somos origem, e esse ambiente atmosférico, né? Hoje ele está ideológico, as pessoas propagam a falsidade nele. Mas esse ambiente atmosférico, ele é relacionável, irmão. Porque aqui do meu lado pode ter uma pessoa que eu posso relacionar ele o meu bem, a minha origem. Mas as pessoas desconfiadas, eles sempre relacionam mal, porque a atmosfera toda de Deus hoje se tornou ideológica. Ideológica que eu digo não é por causa dessa atmosfera, porque ela é limpa, ela não se contamina. Mas à medida que as pessoas têm desconfianças no mau relacionamento social, ela se torna mal relacionável, ela se torna mal, porque ela está vendo a vida delas com o olho de outra pessoa. Então ela fica muito vulnerável, né? E começa a aplicar o mal em vez do bem. Ok? Esse blog diário vai ficando por aqui. Que a graça de Cristo seja independente de todo mal e que separa nossas consciências entre a vida e a morte.